Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, nós, nesse tempo litúrgico da Páscoa, já na sua 4ª semana, estamos acompanhando sempre, nos acompanha como primeira leitura da Sagrada Liturgia, a leitura dos Atos dos Apóstolos, na sua sequência quase que ininterrupta. E hoje, desde ontem, nós já iniciamos a leitura do capítulo 13. Começamos ontem com a primeira parte do capítulo 13, terminamos o capítulo 12, e os primeiros 5 versículos do capítulo 13 foram iniciados ontem, na liturgia de quarta-feira. E o livro dos Atos dos Apóstolos, como nós conhecemos, ele é dividido em 2 partes, até o capítulo 12, inclusive até o final, chamado Atos de Pedro. Conta-nos a igreja primitiva sob a égide de São Pedro, os feitos de São Pedro, de outros apóstolos, mas sobretudo de Pedro. E depois, na segunda parte, chamados Atos de Paulo, que vai do capítulo 13, que iniciamos ontem, e tem a sua maior parte hoje, até o capítulo 28, até o final. E aqui encontramos justamente as missões de Paulo, seus envios missionários, realizados por Deus, através do Espírito Santo, e encontramos os feitos da igreja, através desse apóstolo, também refletindo-se na vida dos outros. Mas hoje, para nós, justamente, a forma de pregação, de evangelização de São Paulo. À semelhança dos outros apóstolos, ele que, de fato, teve a sua vocação ali, em determinado momento da vida, não no contato direto para com o Cristo, o Senhor, mas no contato, digamos, ali espiritual. Paulo que começa a sua pregação dando o seu testemunho, recordando àqueles que ali estavam na sinagoga, quando ele foi chamado para encorajar as pessoas com aquela palavra, com aquelas palavras que os chefes da sinagoga chamaram: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Parece, digamos, algo bem simples para nós, mas de fato, Paulo utiliza desse momento para encorajar as pessoas, aqueles que ali estavam na sinagoga, a fazerem uma transição de fé, para fazerem uma mudança, digamos, na sua vida, passarem do Antigo Testamento para o Novo, passarem de uma, digamos, apenas ali de uma previsão, de um anúncio da Boa Nova, para a contemplação da Boa Nova. E conta-lhes, começando ali justamente da escolha de Davi, dos profetas, fala antes um pouco até da libertação do povo de Israel, da escravidão, mas como que um resumo da história de salvação, da história do povo escolhido. É importante perceber que conhecer a história de salvação, e ao mesmo tempo que é necessário conhecer, também propagá-la, porque é através dessa propagação que se firma mais na fé. E Paulo assim faz. Claro que aqueles que ali estavam conheciam, porque eram frequentadores assíduos da sinagoga, mas Paulo faz questão de encorajá-los numa recordação, e ao mesmo tempo chamando-os para acolherem o Cristo ressuscitado, como ele termina a sua, podemos dizer, pregação de hoje, falando de Jesus e ao mesmo tempo daquele que preparou a vinda de Cristo, São João Batista. Vejam a atitude da pregação, e podemos aqui, de fato, atribuir a ação do Espírito Santo sobre Paulo, naquele mandato missionário de Cristo, a todos os apóstolos, a todos os cristãos.
que lemos há poucos dias, também nesse tempo litúrgico da Páscoa. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. E São Paulo, justamente, nessa atitude de evangelizador, exerce a sua missão como pregador da palavra de Deus. Destaca também, nessa pregação de Paulo, a atitude de São João Batista, em que ele coloca ali a missão de São João, que diz, acentuado: eu não sou aquele que vós pensais que seria o Messias. Eu não sou aquele que pensais quem eu seja. Mas vede, depois de mim, vem aquele do qual eu nem mereço desamarrar as sandálias. Aqui está também a atitude do pregador. Se por um lado essa atitude é a do precursor de Cristo, do Salvador da humanidade, do precursor do Salvador da humanidade, essa atitude também é a de todo pregador. E, sobretudo, o pregador do século 21. Aquele que não se apresenta como tal, mas que aponta o Cristo como tal. Muito nos inspira aqui, caríssimos irmãos e irmãs, uma indicação. Estamos no mês mariano. Muito nos inspira a indicação de Nossa Senhora nas bodas de Caná, que vamos ainda meditar em outros momentos, em que ali ela aponta para o Cristo e diz aos serventes, apontando para o Cristo: fazei tudo o que ele vos disser. A função do pregador, a função do evangelizador, a função do missionário do século 21, de todos os tempos, mas como nós vivemos nesse tempo, é apontar para o Cristo. Não somos nós que vamos realizar a transformação, é Deus que realiza. E justamente nessa passagem que São Paulo recorda àqueles que ali estavam, a missão de São João Batista: apontar para o Cristo, do qual ele não era digno nem de desamarrar as suas sandálias. No segundo momento, nós também contemplamos hoje a passagem do Evangelho de São João no seu capítulo 13, nessa leitura também, como que quase sequenciada, que estamos fazendo, do Evangelho de São João, nesse período pascal, e que aqui São João nos fala de uma comunhão com o Pai. Primeiro, claro, do servir, do ser servo do Senhor, mas no final ele diz, de conhecer, né? E no final ele diz: em verdade eu vos digo, versículo 20 do capítulo 13, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Receber o Cristo é receber o Pai. Ver o Cristo é ver o Pai. Quando Felipe disse: mostra-nos o Pai, Jesus diz: quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. O capítulo 17, já preparando-nos para esse capítulo, a oração sacerdotal, aqui, o capítulo 13, Jesus também nos fala dessa unidade, colocando a sua missão em recebê-lo, e quem o recebe, recebe o Pai. Hoje também nós podemos citar essa comunhão da igreja com a Santíssima Trindade, ligada, claro, direcionada pela Santíssima Trindade, a comunhão de todo cristão e cristã, que age movida pela Santíssima Trindade. Assim, nós traçamos sobre nós o sinal da cruz, nessa ação da Santíssima Trindade. De forma que devemos buscar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa ação, a nossa modalidade de ação, a forma como vamos agir. Por quê? Todo cristão, toda cristã, desempenhando a sua vocação
qualquer que seja a sua vocação, não veio por si só, por si mesmo, mas veio chamada pelo Pai. E é claro, sustentada pelo Cristo e conduzida pelo Espírito Santo. Essa unidade que acontece no desenvolvimento da vocação. E se assim o fazemos, claro, estamos aqui cumprindo a vontade do Pai. Veja como nós rezamos na oração do Pai Nosso. Mais uma vez, essa passagem de comunhão nos leva a rezar e entender e a agirmos como tal. Sempre rezamos na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais estarmos unidos a Deus, uno e trino, desempenhando a missão que o Senhor nos confiou em comunhão com a Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.